estar aqui novamente compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, na alegria de que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, e hoje especificamente dedicando ao versículo 9 e ao versículo de número 10. Nós temos estudado o tema, Agora só Deus pode. E é uma frase popular que caminha por aí, anda-se dizendo por aí, mas nós percebemos que Paulo nos ensina algo muito mais do que isto. Paulo vem nos mostrar que sempre é Deus que faz as coisas, sempre Deus é quem nos socorre, Deus é sempre quem nos sustenta, Deus sempre é quem nos fortalece a cada manhã e renova as suas misericórdias para conosco. Então vejam bem, se você analisar o Salmo 62, versículos 1 e 2, você vai encontrar ali a declaração do salmista, dizendo que ele confia somente no Senhor, que ele entrega a sua alma ao Senhor, somente em Deus ele estaria confortado, somente em Deus ele encontraria o verdadeiro consolo. Então, olhando versículos 9 e versículo 10 da segunda carta aos Coríntios, o primeiro capítulo, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Observe que a primeira expressão que Paulo nos ensina aí é de que nós jamais deveríamos confiar em nós mesmos para solucionar os nossos problemas, para vencer as nossas lutas, para vencer as nossas angústias da vida, as tristezas, os problemas que surgem, aqueles que nós não procuramos e eles acontecem. Então Paulo diz assim, para que não confiemos em nós mesmos. E aqui está, irmãos, o segredo do fracasso de muitos cristãos. A falsa ilusão de que nós somos capazes de fazer alguma coisa. E como que nós deveríamos aprender com o apóstolo Paulo a ser completamente dependente de Deus a cada atitude, a cada decisão da nossa vida, a cada escolha, em cada opinião, em cada expressão nossa, nós deveríamos buscar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus na palavra, entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, para que a gente então encontrasse o socorro oportuno nas nossas tribulações, nas nossas angústias, nas dores da vida que nós enfrentamos. Ele chega a dizer que nós temos que aprender a não confiar em nós mesmos. E esse é o segredo do fracasso de muitos homens, de muitas mulheres, quando acreditam em si mesmo, quando confia nos seus próprios recursos, confia na sua própria inteligência, confia na sua própria força e confia em algo mais a não ser o próprio Deus. E Paulo diz que aquele momento de provação que ele chegou desesperado à própria vida, veio para ensiná-lo a não confiar em si mesmo, mas no Deus que ressuscita mortos. O versículo 10 ele diz assim, olha, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos de todas essas tribulações. Vejam, irmãos, que a convicção do apóstolo Paulo ao olhar para centrar, concentrar e focar somente no Deus que ressuscita mortos. Ele usa essas expressões, ele nos livrou, ele nos livrará e ele continuará a livrar-nos de toda e qualquer tribulação. São expressões que devem tomar conta do nosso coração, do nosso entendimento, desse cuidado que Paulo entende. Deus nos livrou no passado, Deus nos livra no presente e Deus nos livrará no futuro. Então são convicções, são certezas que ele aprende a focar em Deus, a entender a mente de Deus, a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Paulo aprendeu que não podia confiar em si mesmo, mas somente no Deus que ressuscita mortos. Deixa eu levantar 3 ideias aqui para você entender isso. Por que confiar somente no Deus que ressuscita mortos? Nesse Deus
amoroso, nesse Deus bondoso, justo, compassivo, que cuida de cada um de nós. Ele cuida de você e cuida de mim, cuida dos nossos familiares. Deus cuida de todos aqueles que amam a Jesus, que confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vejam bem, primeira verdade que nós temos que considerar aqui. Deus é quem dá vida aos mortos e traz à existência o inexistente. Nós encontramos isso em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Então Paulo escrevendo Romanos dizendo assim, é esse Deus quem dá vida a mortos e é Ele que traz à existência o inexistente. Isso para mostrar a soberania de Deus, o poder de Deus, o poder criador de ressuscitar mortos, de trazer à existência até mesmo aquilo que não existe. E esse poder soberano de Deus deve de fato ser moldado lá no nosso coração, na nossa mente, o entendimento de que esse Deus pode tudo quanto Ele deseja, tudo quanto Ele almeja fazer, tudo que Ele tem como propósito, tudo quanto Ele tem como plano para a minha vida e para a sua vida. Ele tem poder soberano para fazer no tempo dele, na hora dele. Então esse Deus que ressuscita mortos é quem dá vida aos mortos, que traz à existência o inexistente. Romanos 4,17. Segunda verdade, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. Então preste atenção nessas expressões. Esse Deus que ressuscita mortos, Paulo vai dizer novamente, olha, nele nós vivemos. Nós não temos fôlego de vida, nós não temos respiração se Deus deixar de nos manter vivos. Nós só existimos porque Deus nos dá esse fôlego de vida. Não é a medicina, não é a nossa saúde, não é a nossa condição financeira, intelectual, econômica, social, emocional. Não é isso que nos mantém vivos. Essas coisas são instrumentos nas mãos de Deus. Ele usa como Ele quer, segundo o seu propósito. Mas a hora que Deus limitar o fôlego de vida em nós, a nossa alma parte do corpo e nós morreremos. Então ele diz assim, nele nós vivemos e nos movemos. É interessante, irmãos, que pessoas por nada deixam de se mover, pessoas ficam paraplégicas, tetraplégicas, um vírus, uma bactéria, e aqui o texto mostra assim, como que a nossa vida é guardada, é sustentada. Esse Deus nos traz a existência, nele nós nos movemos. E ele vai usar uma outra expressão, e nele nós existimos. A razão da nossa existência é porque Deus nos criou com um propósito, com um plano para a glória dele. Por isso nós existimos, por isso ele nos trouxe à existência. Então, usar essa expressão, agora só Deus pode, ela não é bíblica, né? Ela não é uma frase que traz convicções. A verdade é, sempre foi Deus, sempre é Deus e sempre será Deus cuidando, assistindo e sustentando as nossas vidas. A terceira verdade que nós encontramos aqui, devemos viver nossa vida focada somente nesse Deus libertador, nesse Deus consolador. E nós podemos aplicar isso porque nós entendemos à luz das Escrituras que de fato, irmãos, todas as nossas tribulações, todas as nossas angústias, elas só são tiradas de nós só somos libertos dessas coisas, tão somente por Deus. Salmo 34, que nós trabalhamos, né, em outro momento, versículo 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas o livra. O Salmo de número 68, versículos 19 e 20, são extremamente consoladores para nós. E eu gostaria de ler ele com vocês. Olha, bendito seja o Senhor, que dia a dia, vejam bem, dia a dia, a cada amanhecer, a cada novo amanhecer, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então ele disse, olha, esse Deus a cada dia, a cada manhã, ele leva o nosso fardo.
Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. Irmãos, que promessa, que preciosidade compreender isso, entender isso e aplicar isso às nossas vidas. Nós precisamos focar em duas coisas extremamente importantes para nós. A nossa esperança, focar tão somente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Hebreus 12, do versículo 1 a 3. Então, vejam bem, focar tão somente no autor e consumador da nossa fé. Segunda verdade, focar na promessa de Deus, né? Em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Nós não podemos atentar para as coisas que vemos, e sim para aquelas que não vemos, porque as que vemos, elas são temporais, e as que não vemos são eternas. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Por isso, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. São promessas de Deus, são palavras consoladoras, são palavras que nós devemos memorizá-las, decorá-las, falar diariamente, até que a nossa mente, até que o nosso coração absorva, entenda e coloquemos assim em prática. E por fim, irmãos, nós aplicamos aqui algumas aplicações para que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Então, aplicações para você e para mim. Temos que aprender a viver a vida cristã dependente somente de Deus. Aprenda a viver dependente tão somente de Deus. Segundo, o Senhor deve ser a nossa primeira e a primazia ou a principal esperança. Deus tem que ser a sua única esperança. Sempre. Não é agora só Deus. Sempre Deus será a nossa única esperança. Terceiro, o que devemos fazer quando confrontados com uma aflição mortal? Desesperarmos da própria vida. Estabeleça Deus como seu único foco, o principal objeto da sua fé. Então, quando a tribulação chegar, a angústia for mortal, esteja focado em Deus, no ser de Deus, no autor e consumador da sua fé. Estabeleça Deus como o único objeto da sua fé. E por último, tenha uma vida constante de oração, depositando nas mãos de Deus todas as suas ansiedades, todas as nossas angústias, todas as nossas dores. E esse Deus, que dia a dia leva o nosso fardo, Ele nos salvará e Ele nos libertará. Que Deus assim os abençoe. Tenha um bom dia sustentado por esta graça divina. Que Deus honre, a glória dEle, cuidando de você e cuidando de mim. Fiquem com Cristo e até mais. Boa tarde.